Então, galera, já chegando, bom dia para todo mundo que está entrando aqui para nosso webinar do material Startup Landscape Food Techs. Estou aqui com o Léo Tonini, também vai participar conosco. Vou dar mais 4 minutinhos para a galera conseguir se conectando aqui no Zoom e a gente já dá início ao nosso webinar para falar do setor de alimentos e de inovação e tecnologia. Alexandre, Daniela, Martino, bem-vindos. Mais gente entrando aqui. Obrigado pela presença. A gente vai começar em mais 3 minutinhos. A gente dá início aqui para a nossa sessão sobre food techs e inovação no setor de alimentos. Se vocês quiserem interagir também, fiquem à vontade de mandar perguntas, comentários, trocar contatos aqui no chat. Fiquem à vontade também. Galera que está entrando aqui, bem-vindas, bem-vindos. Já vamos começar em mais 2 minutinhos para o pessoal terminar de se conectar. Já deixei meus contatos aqui também no chat. Se mais alguém quiser trocar contatos aqui, fica à vontade. E a gente já inicia a nossa sessão sobre Startup Landscape Food Techs. Mais 1 minutinho a gente já começa. Aqui no meu relógio já 10h05. Agradecer a todo mundo que já se conectou. Bem-vindas e bem-vindos para mais uma sessão aqui dos webinars da Liga. A gente tem feito vários desses materiais no mercado e no dia de hoje a gente vai falar especificamente sobre bens de consumo, sobre alimentos e bebidas e muita inovação. Eu sou o Guilherme Massa, sou um dos fundadores aqui da Liga. Vou apresentar o evento hoje com vocês. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui com a gente o Léo Tonini, que é um dos fundadores aqui da Merge Ventures. Léo, se apresenta aqui para a audiência. Muito obrigado aqui da presença. Obrigado pelo convite, Guilherme. Bom, pessoal, eu sou o Leonardo Tonini. Eu fundei a Merge Ventures final de 22, muito focado em achar um modelo de investimento que funcione para o mundo de bens de consumo e, obviamente, alimentos e bebidas é uma das principais verticais dentro disso, né? Então, a gente olha early stage e aí o nosso modelo é de investimento e operação, que é algo que eu acredito ser bem relevante no mundo de food, né, que é um pouquinho diferente de outras verticais de tecnologia. Vai ser um prazer trocar com vocês aqui sobre o setor. Obrigado, Guilherme. Valeu. Só para já deixar o gancho aqui, estão procurando startups aí para investir? Qual que é o momento do fundo nesse momento? Sim, a meta desse ano, como é um fundo recente, a gente tem a meta de ter 5 investimentos esse ano.
a gente olha empresas, né, no patamar de faturamento de 10 a 50 milhões ano, em todas as verticais de bens de consumo e, obviamente, o grosso disso, alimentos e bebidas, né? Então, fundadores aí que se encaixam nesse perfil, me procurem pelo LinkedIn, vamos bater um papo. Maravilha. Já feito aqui a chamadinha para galera se engajar com o Emerge Ventures. É muito legal de ter um fundo com um pessoal bem especializado nesse assunto. A maior parte dos fundos no Brasil, ou globalmente falando, né, acabam focando mais no mercado de tecnologia, de digital. E agora a gente tem um pessoal lidando com mundo físico, né, produtos que a gente talvez tenha contato mais diário ali. Queria fazer uma introdução. Muita gente tem o contato com os materiais. Queria apresentar o que que é a Liga. A gente faz fim a fim da jornada de inovação para as grandes empresas, desde o desenho da estratégia, do levantamento dos desafios, até a parte de busca e seleção de startups e depois a criação de projetos e, eventualmente, até investimentos para essas empresas. Hoje a gente é a maior rede de startups aqui do Brasil para ajudar tanto as corporações quanto os empreendedores. Já passamos aqui de 53 mil startups na nossa rede, mais de 290 companhias que já contaram conosco, muitas que são multinacionais, que são líderes de mercado, e a gente também tem uma atuação de educação corporativa com mais de 870 pessoas que já foram capacitadas, desde a alta liderança até os times ali de inovação que conduzem os projetos dentro da companhia. Aqui estão algumas das empresas, parte do nosso know-how vai muito de ser agnóstico de acordo com o setor, a gente olha todos os segmentos, e muitas vezes as companhias acabam buscando soluções para fora do seu mercado-alvo. Ah, eu sou uma empresa de bens de consumo, mas na verdade quero olhar soluções de fintech, quero olhar soluções do mercado de saúde, enfim. Ou para eficiência operacional, por mais que seja alimentos, está buscando soluções para financeiro, para time de vendas, para logística, e daí é uma das fortalezas a Liga ter uma rede tão grande assim de companhias. Esse material que a gente vai apresentar, ele já está disponível para vocês em downloads lá no site da Liga. É só digitar insights.liga.ventures e todo esse material ele é baseado na nossa base de startups, que é a Startup Scanner, que todo mundo pode ter acesso, é uma ferramenta gratuita, mas daí a limitação é para o número de pesquisas que você pode fazer de startups. Para o modelo Pro, a gente já tem bastante gente utilizando, daí você tem todos os dados das startups disponíveis lá dentro da ferramenta. Vamos lá, Léo. Queria começar que a gente fizesse esse bate-bola para entender a situação do mercado de food techs aqui no Brasil. O mapeamento, quando a gente olha a América Latina, já passa um pouco de 500, quase 600 startups, mas só Brasil a gente tem 476, que é um volume bem legal, e 23 categorias. Eu gosto de dar um parâmetro aqui para o pessoal que nos acompanha, que é assim, quais são as principais categorias de startups no Brasil em quantidade de empresas? A gente está falando das fintechs e depois das agtechs, muito próximas ali, um pouco entre 1.950 startups cada um. Então, bastante grande, né, esses dois mercados. Depois a gente tem um segundo patamar ali, né, um segundo degrau, em que tem aqui a categoria de food techs, tem também as startups de saúde e também de varejo. Geralmente essa segunda prateleira em volume, ou seja, mercados que também consomem muita inovação. E 23 categorias é um outro parâmetro interessante. Dentro desses principais mercados que eu falei, geralmente os mercados mais desenvolvidos também têm um grupo grande, né, de subcategorias. Nesse caso aqui, 23, e esses que eu comentei, fintechs, agtechs, eles também estão por aí em torno de 20 a 30 categorias, o que mostra que tem inovação de tudo que é jeito, algumas mais concentradas, outras mais pulverizadas, mas ao mesmo tempo é interessante de ver que tem inovação, digamos assim, para tudo que é gosto, já que estamos falando de alimentos. Aqui a dispersão desses assuntos é de acordo com a quantidade de startups. Eu queria concentrar primeiro, a gente olhar aqui as categorias que têm o maior número, né? Novos alimentos e bebidas é a maior categoria. É legal que o Tonini já comentou conosco que a tese da Emerge vai muito, né? Primordialmente vai olhar startups desse segmento. E aqui a gente claramente tem startups que estão desenvolvendo produtos mais nichados, produtos com novos ingredientes, novas formas de produção, e também marcas que estão aproveitando canais digitais para crescer fora, digamos, do mainstream, né, dos principais canais físicos de distribuição. Depois a gente tem logística e entrega,
gestão de pedidos, os marketplaces de alimentos e delivery. Quando fala logística e entrega e gestão de pedidos, estamos falando mais para porta, né, do balcão para dentro da gestão do varejo. E também na distribuição desses produtos quando é mais diretamente ao consumidor. Nos marketplaces também, operação de canais, reaproveitamento e gestão de resíduos e descarte, também é dentro da cadeia, né, mais interna, mas a gente já tem uma pegada mais ESG, de mais foco em sustentabilidade. E, por fim, promoção do varejo. Em outras palavras, das 6 principais categorias, pelo menos 4 delas têm muito a ver com operação para fazer essas soluções crescerem, ou soluções de outras empresas, mas a principal delas, provavelmente a gente está falando de marcas que a gente tem ouvido falar, tem começado a crescer em alguns nichos, e daí eu queria trazer o Léo para comentar um pouco. Te surpreende ou é algo já esperado essa distribuição? E no caso de novos alimentos e bebidas, o que é a tua leitura? Boa. Eu vejo, quase que eu vejo duas grandes caixas para simplificar. E isso acaba impactando o modelo de negócio, né? Eu vejo uma caixa que são dores gigantescas de infraestrutura, onde tecnologia tem um papel fundamental, né? Então, quando a gente olha para logística e entrega, gestão de pedido, mesmo marketplace, que é um modelo escalável por natureza, né? Tudo que tem a ver com inteligência do varejo, tem muito dessa dinâmica de trazer tecnologia para resolver dores e ineficiências da cadeia tradicional, que é um modelo tradicional e que funciona muito bem, né? E acho que aqui a segmentação tem muito a ver com caso de uso, né? Muitas vezes são até que tecnologias não são tão diferentes em si, mas o caso de uso é distinto e faz sentido estar separado. Não dá para você entrar com vários casos de uso no começo, né? A outra parte, eu acho que essa é até de certa forma subdesenvolvida, que é mais a nossa praia, é novos alimentos e bebidas, porque a grande oportunidade aqui é basicamente quando você olha no mundo inteiro, as novas marcas de sucesso nascem primordialmente por startups e não por grandes empresas, né? E por um motivo muito simples. Uma grande empresa tem tanta escala que economicamente é muito difícil justificar a alocação de dinheiro, tempo e recurso para desenvolvimento interno, né? E Uhum. aí a boa notícia para o ecossistema de startups é que você consegue navegar fora do radar por muito tempo, né? Porque uma nova empresa crescendo não vai incomodar, né? Você estuda esse mercado ao redor do mundo, quase todas as marcas que escalaram novas marcas nasceram como startups, né? Até coincidentemente ontem saiu a notícia que a Liquid Death acabou de atingir o status de unicórnio, né? Levantou uma rodada no valuation de 1,4 bi. Que tem de tecnologia na Liquid Death? Né? É muito mais um modelo de geração de demanda, eles são brilhantes em geração de demanda, né? Mas acho muito legal fazer a ponderação de como esses modelos são diferentes, né? Um modelo mais tradicional de tecnologia que vale para grandes dores e uma oportunidade enorme em novos alimentos e bebidas de quem consegue dominar muito mais, eu brinco, é muito mais o food, o consumidor e o insight e não somente tech, né? Tech para mim é muito mais combustível do que o central no maior subgrupo. Demais. É muito interessante ver isso porque a gente, quando pega a tecnologia, o mundo do SaaS, né, ou dos marketplaces, a gente acaba tendo um apelo muito mais para funcionalidade, né, para o user experience. E quando a gente fala desses novos alimentos, né, dessas novas startups que você comentou, talvez a gente esteja falando muito mais sobre a construção de uma marca e como o caso de uso, como você falou, né, dentro de um segmento específico. Dentro do mapeamento, a gente também, vamos dizer, tem muitas coisas aqui que a gente poderia se debruçar. Para a galera que está interessada em ver todo ele, vou convidar vocês a fazer o download lá no site da Liga. Mas é interessante ver que também tem muitas coisas aqui falando em novos canais, em trabalho de dados, em promoção, né? Em outras palavras, como o Léo mesmo estava comentando, a gente precisa, para escalar a food techs, desenvolvimento de canais novos, né? Dependendo do segmento que for atuar, você sim pode usar o digital para criar novas frentes para entrar no mercado, mas em algum momento da sua escala você também vai depender de integração com pontos de venda, com os canais físicos, com os grandes varejistas. Isso já é possível enxergar, Léo? Ou está num estágio que essas startups que estão mais no início, elas ainda precisam construir o próprio canal? O que é a tua percepção?
o que eu enxergo, principalmente, como a gente não investe nas startups de tech pura, mas eu mentoro muita gente, né, para trocar. E aí o que é interessante é que tem de uma certa forma, eu vejo um foco muito grande, uma paixão pela solução e não pelo problema, né? Então, às vezes tem uma premissa de que é isso que o varejo precisa, e a primeira pergunta é legal, mas você falou com alguém que tem essa dor? Muitas vezes a resposta é não, né? Então, acho que tem uma dificuldade de conseguir entender quem está do outro lado, né? O usuário B2B nesse caso, para garantir que, pô, qual é o problema que eu vou resolver, ao invés de já querer empurrar uma solução puramente tecnológica, né? Eu acho que é aí que eu enxergo o ponto que vai permitir essa integração com os canais físicos ocorrer um pouco melhor, né? Hoje é muito tempo dentro de casa buscando soluções e pouco tempo lá, batendo perna, falando com o usuário, né, para validar se o problema realmente existe. Muito bom. E acho que é curioso, né? Muitos casos, quando a gente fala do digital, falar do validar, né? Um pouco de passar para a pessoa ali um fluxo, né? Para ela cumprir uma atividade. Talvez aqui novos alimentos e bebidas toma, né? Experimenta, né? Dá um tasting ali realmente da solução. Ah, queria colocar a galera aqui na nossa conversa. A gente falou de várias das categorias, a gente listou as principais e vai abrir a primeira enquete para vocês nos ajudarem a entender a percepção de vocês. Quais, né, dessas categorias aqui principais de food techs vocês acham que vão ter mais destaque nesse ano? Vou deixar a enquete aberta e a gente já volta aqui na resposta enquanto vocês respondem. Vamos seguindo um pouco com o assunto da demografia. Quando a gente olha a dispersão no nosso mapeamento, a gente vê que ali para 2014 até 2020 está em torno de 10, 12% todos os anos, né, a partir do ano de fundação. Ou seja, boa parte do mercado de startups ele está num patamar ali de 5 para 10 anos de maturação. O que dá para a gente aferir que as food techs elas acabam levando um pouco mais de tempo para escalar e para amadurecer, diferente de soluções que são nativas digitais, em que o custo de escala, né, é marginal, né? Vamos dizer, o Facebook, quando cresce, para ter um usuário novo nos Estados Unidos, na Índia, no Brasil, é praticamente o mesmo, mas para produtos físicos isso não se replica. O que você acha, Léo? Realmente é mais demorado, assim? Como que é essa questão da resiliência ali para o empreendedor? Sem dúvida é mais demorado. Eu acho que tem alguns elementos aqui, né? O primeiro você matou, né? Que é o custo marginal, né? Então, seja uma solução tecnológica, a longa curva de adoção acaba afetando, né? Então, por exemplo, se você vai buscar um parceiro no varejo para implementar e para escalar uma solução, é completamente diferente a complexidade disso do que você escalar um SaaS, né? A segunda questão é a adoção do consumidor mesmo, né? Seja casos de novos, por exemplo, ingredientes, né? A gente falou muito de plant-based, né? Da dificuldade de escalar plant-based, né? Mudança de hábitos toma muito tempo, construção de marca toma muito tempo. Então, e a outra coisa importante, a combinação da construção da cadeia de distribuição com geração de demanda também toma tempo. Então, acho que sim, ele é um ciclo mais longo. Último comentário aqui também, para mim, tem a ver com um pouco a evolução e a maturação do próprio segmento em si, né? Você vê ali um começo de jornada ali em 2014, que foi muito diferente a safra das safras ali de 18, 19 pré-pandemia, onde era muito mais fácil captar investimento, e o atual inverno, né? Então, acho que também teve aqui um processo de maturação e desenvolvimento do modelo que vai fortalecer as próximas safras, né? Então, a gente está vendo aí uma barrigada no momento atual. Eu acho que isso foi difícil, mas vai ser muito rico para repensar o modelo das safras de 24 em diante. Muito bom, interessante esse olhar aqui de como que a gente olha, talvez fazendo uma virada, né? Em alguns momentos o que que já surgiu e agora tendo um momento de inflexão, a gente vê isso também para outros segmentos que estão aproveitando uma maré nova ali de tecnologias ou de acesso. E daí, quando a gente fala de distribuição geográfica, é um pouco esperado, né? Em várias categorias, São Paulo é bem projetado, mas acho que também a gente olha aqui em particular por a questão de distribuição, tá num grande centro que dê acesso mais facilitado, seja para o last mile, seja para grandes redes, ajuda muito. Deixa eu encerrar a enquete aqui para a gente ver como que. Vou pedir a ajuda da Tamires aqui para a gente, para eu ver o resultado final do que vocês avaliaram.
Então vamos lá, já está aparecendo ali para vocês. A gente tem novos alimentos e bebidas com bastante destaque, mas bastante gente votou aqui sobre logística e entrega, né? Acho que a gente ainda tem um espaço grande para ver food techs que transformem isso, levem produtos com mais rapidez, levem produtos com mais frescor, reaproveitamento de resíduos, estão também coisas ligadas a SG e promoção para o varejo. Teve um pouquinho aqui da percepção nos votos. Legal, galera. Acho que tá bem coberto aqui. Se vocês tiverem outros comentários, também manda ali no chat. E se tiverem perguntas, pode mandar também. A gente vai ter um momento para perguntas no final. Mas se já tiver encaixe aqui, a gente vai colocando as perguntas ao longo da apresentação. Vamos lá para a evolução dessa categoria. Quando a gente olhou lá no comecinho da cena de startups no Brasil, lá em 2011 para 2012, era bem incipiente ainda, 27. Daí, quando as aceleradoras começaram a crescer mais no Brasil, entre 2015, em 2014 e 2015, a gente já tinha subido ali para 157, e 2015 foi quando a cena de Open Innovation começou a florescer no Brasil, e daí a gente multiplicou isso aqui bastante, praticamente vezes 3 em 5 anos, para 440 em 2020, e agora a gente está vendo mais ou menos um platô. É importante eu explicar dois detalhes, na verdade, para vocês, que é assim, nos últimos 2 anos, por conta do inverno de investimentos, né, que a gente fala aí no mercado geral global de investimentos para startup, e também por a recessão econômica em vários países, né, uma crise grande, as pessoas estão sendo mais conservadoras, em vez de sair para empreender, elas estão garantindo uma saúde financeira maior. Então, é normal que a gente não veja, talvez, tanto crescimento de startups. O segundo é que, obviamente, startups morrem e outras são adquiridas. E aqui a gente está olhando startups ativas. Então, se for adquirida, ela vai sair aqui do radar do mapeamento. Então, possivelmente, se a gente olhasse o universo todo, a gente até teria uma barrinha um pouquinho mais acima, mas é natural também que essas startups que foram surgindo nos últimos 5 anos ainda estejam, de uma maneira assim, estabilizada pela dificuldade mesmo de ganhar escala que a gente já comentou. A gente está em torno ali de 470 startups. Léo, acho que o que é a dificuldade hoje que você vê para a galera começar um negócio de food techs? Olha, Guilherme, acho que para mim sempre o principal desafio vai ser como trazer um insight de consumidor que permita você apostar e montar um negócio em cima disso, né? Um comentário específico, por exemplo, da trajetória de crescimento, que tem a ver com essa pergunta, é que um dos motivos do baixo crescimento nos últimos anos, além, obviamente, dos fatores macros, é que os próprios investidores de food tech perderam apetite, né? E muito da perda de apetite tem a ver com a frustração do crescimento saudável de certas teses, né? Então, podemos falar de plant-based, né? Que no mundo inteiro ainda não se provou no cenário de poder atingir unit economics, né? E no Brasil ainda é muito nichado, muito pequeno, né? Os investidores em geral não parecem felizes, né? Outro exemplo, né? Teve o boom do vinho em lata, né? De repente surgiram 10 marcas de vinho em lata, e aí quando a gente vê 20 marcas de plant-based, análogo à carne, 10 marcas de vinho em lata, volta a pergunta, né? Qual que é o insight? O que eles estão resolvendo na vida do consumidor? Senão, simplesmente, se for tudo a mesma coisa em termos de percepção, vai ser difícil funcionar, que vai acontecer uma guerra de preço que a gente viu que acabou, de uma certa forma, afetando muito a dinâmica de lucratividade, principalmente em plant-based e laticínios, né? Então, acho que tem reflexões importantes aí de um negócio de alimento, bebida, ele precisa ter essa obsessão com o consumidor e resolvedores de maneira diferente, precisa, obviamente, ter um investimento em marca, que não é tão comum, né? Então, acho que tem vários pontos legais aqui para a gente aproveitar esse momento de refletir para fazer o modelo evoluir para a próxima safra, como eu já disse anteriormente, né? Uhum, muito legal. Acho que, de alguma maneira, o que você está falando vale para todos os atores do ecossistema, né? Quem vai empreender, quem está tentando viabilizar outros empreendimentos, sejam investidores, sejam a cadeia toda de aceleradoras, de anjos, enfim, e também quem está olhando para esse tipo de solução e buscando, né? Como criar condições para a galera empreender numa safra diferente. Muito bom.
Seguindo aqui, quando a gente fala do recorte de tempo mais curto prazo, então estamos falando de 2024 até voltando 5 anos ali em 2020, para ver o que tem surgido nesses últimos anos. Bate muito com o que o Leonardo estava comentando. Novos alimentos e bebidas e gestão do pedido estão lá em cima, então teve uma reinterpretação de alguns produtos, né? O vinho enlatado, por exemplo, daí você começa a ter um monte de rótulos, porque a barreira, na verdade, de começar um negócio similar acaba sendo relativamente baixa, né? Quando alguém quebra ali o muro pela primeira vez. Os marketplaces B2B, então uma forma também de grandes marcas ou grandes produtoras entrarem nesse jogo ou viabilizarem essa solução para grandes companhias. O reaproveitamento e gestão de resíduos. Achei interessante que essa categoria aqui específica ligada a ESG, né? Ela tem crescido nos últimos anos e ela era pouco representativa anteriormente. Obviamente tem tudo a ver aí com uma agenda de social maior, mas de uma cobrança também, né, por descarbonização ou por um olhar mais de cadeia reversa dentro da cadeia de alimentos, que é uma dificuldade grande, né, um problema de super escala. Agora a gente vai para a categoria, para as categorias e tecnologias e fala também de investimentos. É um pouco mais a seara aqui do Leonardo, inclusive, falar dos investimentos, mas na hora de falar da distribuição das categorias, queria mostrar para vocês como alimentos e bebidas ela está realmente lá em cima. Ela aparece como um dos lugares mais interessantes para empreender em food techs. Queria talvez te trazer para o jogo aqui para comentar esse gráfico, Léo, que a gente vê que tinha um espalhamento, né, maior aqui entre as categorias, e de repente ficou um segundo bloco tudo bem misturado, e a gente já viu isso lá no primeiro gráfico. Mas o porquê que a galera consegue encontrar tanto espaço para novas startups de alimentos e bebidas? Tem tanto nicho assim que a gente fala, pô, sério mesmo que se eu vou no mercado já tem tantas marcas e tem espaço para mais ainda? Sim. Acho que duas reflexões legais aqui, né? A primeira, mais técnica, é se a gente olha o mercado americano, pré-pandemia, quase 45% do crescimento de toda a indústria de bens de consumo, aonde alimentos e bebidas é o principal setor, vieram de pequenas e médias marcas. Então imagina de que todo o crescimento, quase metade vem de pequenas e médias, né? Então é uma força propulsora de crescimento gigantesca, né? O segundo motivo é mais trivial, né? Você já comentou as baixas barreiras de entrada, né? Onde você tem terceirização, é muito mais fácil começar um negócio de novos alimentos e bebidas, mas tem algo mais simples que isso é muito tangível, né? Muitas vezes em tecnologia você não consegue explicar para sua avó o que você faz. Com novo alimento e bebida você prova, você mostra. Então consumo é um setor gigantesco. Alimentos e bebidas é o maior pedaço do setor de consumo que é gigantesco e é algo que todo mundo entende, todo mundo tem opinião, né? Eu brinco, eu já ouvi inúmeras vezes a história, né? Essa aqui era a geleia que minha avó fazia em Minas Gerais e meus amigos pediram para eu trazer. O negócio surge meio organicamente, né? Então acho que isso Aham, ajuda a explicar por que tem esse destaque. E é muito provável que esse número está enviesado para baixo, porque ele tem um viés de tech. Se você for aham, olhar startups de alimentos e bebidas, o número é muito maior, porque tem muita gente que não está no estudo, né? uhum, E a segunda parte, eu acho que a gente começa a ver uma maturidade do mercado, tanto de alguns players começando a dominar certos segmentos, né? E certas teses ganhando ou perdendo interesse, né? Que acabam meio que afunilando esse segundo grupo numa média muito mais parecida, né? Então você vê ali 2016 era muito dispar, né? Provavelmente começa a tentar entrar por um ângulo de oportunidade e começa a estabilizar, né? Mas pô, já são 4 anos de estabilidade, né? Eu acho que vai ser improvável que isso mude dramaticamente, na minha opinião. muito bom, muito legal. E acaba na tua leitura, quando a gente fala ali da geleia da vovó, daria para encarar como startup ou que a gente pode considerar que sim, são novos produtos, mas daí bem regionalizados, né? Assim, sem aquela aspiração necessariamente de escala. Sem dúvida é uma startup. Eu acho que a gente pode discutir se é uma startup regional que vai ser um pequeno negócio, né? Uma pequena média empresa, ou uma startup que tem potencial de crescimento, né? Mas eu volto para o ponto anterior, né? Existem hoje muito mais marcas bilionárias que nasceram dessa maneira, né?
E eu acho que a grande questão, né, e aí eu sou bastante crítico, como usar a tecnologia da maneira mais inteligente nesse universo de CPG, né? Uma coisa a gente pode falar mais para frente, mas eu vejo pouquíssimas empresas embedando tecnologia em geração de demanda, né? Nessa capacidade de conectar com o consumidor. Então, acho que tem uma oportunidade muito grande aí de equilibrar o que é food e o que é tech, né? Eu vi muito nos últimos anos teses de food tech mais pensando em tecnologia na solução de desenvolvimento de produto. E minha opinião pessoal é que a oportunidade está muito mais em geração de demanda, mas a gente pode, tendo tempo, explorar um pouquinho mais no final do papo. Maravilha. Quando a gente fala dos segmentos, né, que essas startups se concentram, aqui é uma diferença importante. A gente falou de categorias, né, de subgrupos, falou também de total de startups, mas quando a gente pega as fintechs, quando pega agtechs, enfim, ou até as health techs, essa proporção de negócios B2B para B2C é bem diferente. Assim, você tem uma predominância bem maior de B2B. E no mercado de food techs, a gente aparece muita coisa no B2C. Daí tem tudo isso que o Leonardo estava comentando aqui de aspiração de empreender, às vezes até uma coisa meio de, eu tenho aqui um gosto, um apetite, né, por lançar um negócio da minha família ou da minha região, a galera fazendo cervejas artesanais e criando marcas novas, por exemplo. Mas eu acho interessante, como radar geral para as pessoas compreenderem que o mercado de startups, globalmente falando, e no Brasil isso se repete, em volume, ele é majoritariamente B2B. Então, se você está montando um negócio e consegue enxergar dificuldades de empresas, sejam pequenas, médias, grandes, certamente você tem espaço para criar soluções. Em volume é onde os empreendedores se destacam mais. E aqui no outros é porque a gente está falando de negócios diretamente para o consumidor, negócios são B2B, B2C, enfim, outras modelagens. Quando a gente fala dos negócios B2B em particular, o que está aqui dentro de maior destaque? Daí, por isso que é interessante de ver que daí começa a mudar um pouco a prioridade de categorias. As tecnologias para produção. Então, como o Léo tinha falado lá no início, as grandes companhias ficam olhando coisas de alta escala e tem uma dificuldade de lançar coisas novas, remanejando toda a logística, toda a cadeia produtiva. Então, quando elas se vê tecnologias novas para produção, interessa ao mercado. Fala, cara, como que eu penso em novas formas de testar produtos com rapidez, sem ter que remanejar todo o parque, sem ter que pensar na logística para o país inteiro, enfim. A gestão dos pedidos, que também ajuda lá no last mile, que ajuda a atender com a percepção de experiência do cliente, inclusive, né, tendo até essa interface. E por fim, a categoria que não apareceu até aqui nas nossas falas, gestão de processos para food service. Porque daí você fala, sim, de soluções que têm marcas que atendem o consumidor. Então, imagina que você vai lá na praça de alimentação do shopping center, ou vai pedir num restaurante que vai ter um delivery, ou que vai ter uma experiência mais digital ali. E nessa hora, eles podem ter soluções para ajudar que a automação do processo, que a comunicação com o cliente. Muitos já têm programas de fidelidade, por exemplo, tem alguma forma de se comunicar com o cliente para levá-lo de novo a fazer outras compras. Então, é interessante de ver que tem espaços para soluções se adequarem aqui, às vezes encaixando em pedaços, né, da solução. Em tamanho de equipe, que é o outro recorte que a gente faz sobre maturidade das soluções, é interessante de ver que aqui, ó, no lado esquerdo, a gente tem praticamente 75% das startups, então, mais na verdade, né, 75%, quase 80%, estão concentradas em até 50 pessoas. O que chancela muito o que o Leonardo comentou, né, de que no fim as startups acabam surgindo em muito volume, startups de food techs, elas levam mais tempo para maturar e geralmente quando a gente olha o mercado de venture capital, o corte aqui para 15 para 50 pessoas, provavelmente é quando essa empresa começou a crescer e agora ela precisa de capital para financiar o seu ritmo de crescimento. E daí, provavelmente, a hora que ela fala de investir em ritmo de crescimento, ela fala em aumentar a equipe para fazer mais marketing, para continuar desenvolvendo produtos, enfim, para operação. Então, é natural que a gente tenha aqui um olhar de empresas em porte de equipe menores
pelo tamanho da categoria. Léo, você que está analisando bastante startups aí para tese, né? Como que você tem encarado a questão de tamanho de equipes, né, e de composição das equipes? Eu acho que aqui tem uma influência muito grande das categorias, né? Aqui, por exemplo, quando a gente vê o gráfico da direita, a logística e entrega tem 3 vezes, quase 4 vezes mais empregados do que alimentos e bebidas, sendo que ela é metade, né? Então é quase que 8 vezes mais por Uhum, empregados, né, por empresa. E faz muito sentido, né? Porque ela é muito mais intensiva em mão de obra. O que sim é interessante no universo de startup de consumo é que tende a ser, na fase inicial, né, na fase já faturando, mas no começo, muito menos intensivo em uso de recurso, mas ela tende a também não ter um crescimento de SG&A, né, de folha, na fase de crescimento intermediária, né? Porque o que acontece? A grande questão é o peso que isso tem em lucratividade é muito grande. E a gente já discutiu que aquele modelo de deixar para resolver lucratividade muito no futuro não é o modelo mais inteligente para operar aqui. Então, eu sempre brinco, que eu sempre falo do conceito do Vale da Morte, né? Você tem ali uhum. 5, 10 milhões, é onde dezenas, talvez centenas de empresas chegam com uma equipe mínima, 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Trabalhando com representante comercial, com muitos terceiros, né? Ali nos 10 milhões é a hora que ele tem que decidir se é um hobby ou se vai querer escalar de verdade. Porém, o risco de contratação e de captação para dar esse passo acaba sendo o maior ponto de mortalidade nesse universo. Então, acho que esse é um conceito legal aqui também de dividir, que está bem refletido aqui, né? Como realmente ele morre. Se for quebrar esse chart da esquerda, tamanho de equipe, é muito provável que você vai ter serviço e novos alimentos muito mais para a esquerda, até 10 Uhum. pessoas, e você vai ter logística e marketplace concentrando 16 mais. Muito interessante. E a gente tem visto que bem esse ponto que você falou do Vale da Morte, né? Ele é muito chave nesse momento em que tem empreendedores que ainda estão na dúvida se vai tocar aquilo como full-time job, né? Como a gente fala, né? De, pô, agora meu trabalho mesmo é tocar a empresa. E até então era uma coisa que às vezes se dividia, ou tem um sócio que está mais dedicado, outros que estão ainda meio que se dividindo em outras atribuições, às vezes para complementar a renda. No Brasil isso é muito comum. Lá fora tem até bastante casos, mas para empresas tech é um pouquinho menos comum. Mas empreendedorismo, no fim, é sobre botar a coisa para fazer, né? Então, nessa hora é a hora que, assim, você viu a oportunidade, quer mesmo fazer crescer, né? Quer ganhar escala, e viver os desafios de ganhar escala, né? Que é ter gestão de equipes, que é saber gerir pessoas, que é controlar a operação, caixa, enfim, aquelas dificuldades que já são inerentes ao crescimento e que até então era muito do que você comentou, né? De se apaixonar muito pelo produto e querer fazer as pessoas gostarem da marca, do produto, né? Aí a gente fala, para seguir nesse bloco, sobre as tecnologias. Nesse caso aqui, eu queria fazer uma observação bem específica sobre inteligência artificial, porque ela tem chamado muita atenção. Tem outras categorias aqui, outras tecnologias, mas no material depois vocês podem se aprofundar. De todo o agrupamento de startups que a gente separou, 37 já declaradamente afirmam aplicar inteligência artificial nas suas soluções. Isso aqui tem sido muito dinâmico, né? Muito veloz a aplicação, mas daí achei interessante que a gente tem usos muito distintos, né? Ele não fica só polarizado num lugar. A gente tem otimização da cadeia de suprimentos, monitoramento de ambientes e produtos, personalização de produtos e experiência do cliente, ou seja, duas coisas muito ligadas ao backstage, né, do negócio. Personalização do produto já começa a aparecer bastante para o cliente na ponta. Gestão do inventário e da prateleira, que também lida com o cliente, apesar de ser uma coisa mais operacional. Análise de sentimento e feedback do consumidor está na experiência, mas está no depois do consumo ou no antes, né, no contato com a marca, na percepção de valor e sustentabilidade que estaria no depois ainda, né, no como a empresa toda se organiza. É, Isso está aparecendo para você na hora que você vai receber os decks? Assim, o pessoal tem falado, olha, eu uso inteligência artificial e como usar essas alavancas aqui para falar, realmente isso faz sentido? Ou o pessoal fala porque gosta, é o novo bacon, né? Que vai aparecer em tudo porque tem que aparecer.
Olha, surpreendentemente, Guilherme, tem aparecido zero. Mas por quê? Porque aqui, o que a gente está enxergando aqui, que não é a nossa área de atuação, é muito esse olhar de AI em soluções mais funcionais de tecnologia, né, de processo, que é algo que já vem acontecendo, já está maturando há um certo tempo, né? Do nosso lado, com foco em novas marcas, é, a única coisa que aparece aqui, que eu acho que é pouco relevante, é essa análise de sentimento e feedback do consumidor, porque isso é muito reativo, né? A grande oportunidade que já está sendo muito bem feito lá fora, inclusive a gente até faz isso dentro de casa na Emerge para as investidas, é usar AI em geração de demanda, né? Em copywriting, em design, na capacidade de testar, né? A gente chega a rodar centenas de criativos numa fase de teste antes de escalar qualquer campanha de marketing digital, por exemplo, né? E eu não recebi nenhum pitch com esse tipo de capacidade de execução. Mas, de novo, é porque são empresas muito enxutas, que o fundador está Uhum. tocando vendas, produto, produção, marketing, não dá para tomar conta de tudo, né? E, de novo, é por isso Aham. também que a gente existe, né? Para conseguir plugar a capacidade de operar, porque, honestamente, você tem que ser levemente louco e ter uma raça muito grande. Empreendedor é louco por natureza, no bom sentido, né? Em consumo é mais difícil ainda, né? Simplesmente pela dificuldade de escalar, né? Não depender somente de tecnologia como outras verticais. Então, divergir aqui um pouquinho, mas acho que o ponto vale, né? A dica é tem que mergulhar isso para aqui sim é uma das áreas onde eu vejo o tech tem um papel muito relevante para marcas de consumo que poucas marcas no Brasil estão conseguindo operar. Sensacional. E é ótimo de você ter colocado essa visão, porque tira aquele olhar de, vou colocar aqui esse tempero de inteligência artificial só porque o mercado está falando muito nisso e aparentemente isso vai soar sexy para os investidores ou para o cliente ou para o B2B, né, se for um negócio para empresas, e ser muito mais focado no caso de uso efetivo, né, em vez de ficar perdendo tempo ali tentando usar a tecnologia pela tecnologia. E é interessante que a gente comenta isso também com as grandes empresas, né? Às vezes ficam buscando uma coisa meio uma coisa mais sexy, o que está mais na moda, mas em muitos casos não está sabendo tirar o valor daquilo, inclusive porque tem muitas restrições internas, né? De organização dos dados, de como fazer aquela nova tecnologia ser aplicada. Aqui eu queria a colaboração de vocês de novo para ouvir o que vocês acham que de aplicações das que a gente falou aqui de food techs para inteligência artificial vai ter mais destaque, vai ter mais sucesso nesse ano. Vai aparecer a enquete aí para vocês. A gente já está encaminhando na reta final, eu já recupero aqui o que vocês falaram da enquete, mas agora a gente vai entrar na seara dos investimentos. E para finalizar aqui o nosso material, a gente viu que em 2021 teve um pico muito grande, né, de investimentos em volume de deals, mas também em quantidade. Em outros segmentos isso aparece também, às vezes um ou dois deals acabam puxando muito a barra, né, de montante captado. Mas dá para ver que teve um volume razoável de deals ali em 2020, 21, 22 e 23 também. Então, é uma categoria que continua buscando soluções. Aqui a gente certamente vai falar dos marketplaces que acabam chamando muita atenção e tem mais proximidade do mundo tech. Se a gente olhar na dispersão por trimestre, certamente esse ano aqui de 2021 ó, foi acima da média, apesar de ainda ter uma constância. O ano de 2023, em que se falou muito sobre o inverno das startups, ainda foi um lugar que teve um volume de investimentos, uma quantidade de deals interessante. Qual que é a tua avaliação sobre esse aspecto, né? Até um pouco puxando a sardinha ali para a Emerge Ventures. Vocês são um fundo novo e que estava justamente olhando, pô, peraí, dado esse espaço aqui, como que a gente vai se posicionar para conseguir dar escala, né, para novas soluções e aproveitando ali a brecha de outros fundos? Acho que a primeira, eu vou antecipar o que está mais para frente, mas que é relevante, é que você tem um modelo muito focado em tech, né, que é o modelo de marketplace, que tem essa dinâmica, né, que os gringos falam do winner takes all, né, o vencedor leva tudo ou leva most, leva a maior parte, que foi a categoria menos afetada, tudo foi afetado, mas foi a categoria menos afetado. E quando você tira isso, a fonte secou. E a fonte secou, para ser muito honesto, porque acho que existe uma frustração
muito grande globalmente com a dinâmica de investimento de food techs até aqui, né? E eu digo isso muito mais como reflexão para evoluir o modelo e não por não ter Uhum. otimismo, senão a gente não teria criado a Emerge, né? E aqui a gente tem dois fatores muito legais, Guilherme. O primeiro, teve o hype das DNVBs D2Cs, né? Que parecia que funcionava como tech, até o Google e a Meta passarem a fatura, né? Hoje o custo de aquisição é 4 vezes maior do que era 10 anos atrás, não cabe no DRE de ninguém, né? Agora, o aprendizado de como criar marcas digitais, isso ficou. E eu não consigo ver novas marcas nascendo que não usem isso, apesar da maioria ainda não fazer, né? E a segunda questão é um pouco também o hype da tecnologia de ingredientes que não casa com a maturação no mercado no time da tese. Então, é plant-based, né? Você tem marcas incríveis ao redor do mundo, grandes, né? Que não conseguem ter uma perspectiva de lucratividade porque o total captado foi tão gigantesco que o tamanho que essa empresa precisa ter não cabe com a maturidade do mercado. Se pegar Oatly, né? De leite de aveia, uma marca Uhum. incrível. A empresa faz 700 milhões de euros ano de faturamento. Até hoje perde quase 200 milhões de prejuízo. Por quê? Porque captou tanto para conseguir crescer que a conta não fecha, né? Então, com base em tudo isso, o que a gente decidiu fazer aqui, agora sim, puxando a sardinha para a Emerge, foi adaptar o modelo, primeiro, para o setor, segundo, para o Brasil, terceiro, para o estágio, né? E por isso que a gente está no early stage. A gente tem muitas marcas que nascem e não atravessam o Vale da Morte, né? Então a gente entra exatamente para profissionalizar e botar uma camada de operação que as startups não conseguiram fazer sozinhas até aqui. Então, de maneira resumida, é isso, né? Eu sou bem otimista com o setor, pensando em todos esses ajustes que a gente está falando sobre o modelo de escalar. Interessantíssima essa visão, né? Acho que É uma outros jabuticaba, setores. eu brinco. Bem, Modelo aqui brasileiro. bem brasileiro. Por outro lado, eu acho que vários segmentos a gente vive essa angústia de que o binômio ali, né, fundadores e investidores, puxando sempre a barra muito para cima, né, esticando muito a corda para valuations mais altos, para, obviamente, potencializar os retornos, acabou inviabilizando próximas rodadas ou transformando empresas que em algum momento até viraram unicórnio e depois falaram, mas aqui não é o patamar que a gente realmente estava, né? É Eu um pouco para queria, baixo. desculpe interromper, mas isso é muito relevante porque em consumo existem inúmeras empresas que poderiam ser boas empresas, lucrativas, num tamanho médio. Então, assim, você não precisa virar unicórnio, né? Se você nasce a partir de nichos não olhados pelos grandes, nem todo nicho vai ser um nicho bilionário. E não tem problema nenhum, porque o mercado precisa dessa solução. Agora, se você entrar numa rota de VC tradicional, que você precisa ter um resultado, um potencial de resultado exponencial, você está jogando no mercado bilionário. E aí tua chance de mortalidade é muito maior do que tecnologia pura. Acho que esse insight que você trouxe é muito poderoso e muito relevante para esse nosso universo aqui. Acho que se a gente se espelhar em marcas de consumo, é até mais fácil de traduzir no sentido de que você acaba tendo Mondelez, Unilever, P&G, enfim, marcas que são casas de marcas, de várias marcas, e você cria essa holding, digamos assim, para colocar muita coisa, em vez de tentar crescer um único produto sozinho, porque ele dificilmente teria aquela alavancagem toda muito diferente de um SaaS ou do marketplace, que é, pô, chega no Brasil, hoje o iFood é praticamente o sinônimo de uma categoria, ou a Uber é 99, são sinônimos da categoria, né? Ah, tinha, segurei aqui, né, o último slide antes, né, mas você já tinha comentado, uma das categorias com maior participação no montante investido, os marketplaces estão ali, naturalmente eles também estavam emulando, né, a história do você é um Uber do quê, né? Ah, eu sou um Uber de alimento, eu sou Uber de outras coisas. Então foi um modelo de negócio já compreendido por outros fundos e daí eles estavam apostando no mercado de alimentos, mas também o marketplace B2B, reaproveitamento. E aqui, por fim, até interessante começar a aparecer mais coisas específicas de dados, porque qualquer coisa de bens de consumo, lidou com o consumidor final, lidou com ponto de venda, sempre vai ter uma profusão muito grande de dados e de formas inteligentes de reaproveitá-los. Seja, de novo, na precificação, no shelf life, na previsão de demanda, na experiência depois do cliente para fidelização, na otimização desses dados para depois num outro mercado.
Com isso a gente está fechando aqui o nosso bloco. Deixa eu trazer, a Tamires vai fechar aqui para a gente a enquete, para a gente ver a avaliação e a gente já vai abrir para perguntas. Antes de mais nada, queria falar para vocês aqui que a gente vai ter outros materiais que vão sair em breve. No final desse mês vai ter um landscape específico sobre inteligência artificial. Depois, no comecinho de abril, a gente fala das health techs e a gente também vai chamar vocês a participar do curso de inovação, de estratégia de inovação, para ajudar líderes, ajudar times de inovação ou pessoas que são entusiastas desse assunto a fazer uma gestão primorosa e tirar resultado real disso. Além desse material que a gente já apresentou hoje, tem outros que estão no ar aí. Recentemente foi o Dia da Mulher, né? Sexta-feira passada, e a gente lançou um material específico sobre startups com fundadoras para entender como está esse mercado. Aqui na enquete, análise de sentimento e feedback do consumidor e também personalização do produtos na experiência do cliente ficaram à frente aqui na opinião da galera sobre os melhores usos de IA. Acho que tem muito a ver, né, com o que o Leonardo, inclusive, comentou, de como que as startups podem lançar mão de coisas que têm mais o olhar de experiência e de otimização da própria organização do time de marketing, né, de geração de demanda, do que efetivamente na produção ou na distribuição do produto, né? Acho que é meio por aqui, né, Léo? Vamos dizer, tem um espaço muito grande ainda para coisas que são alavancagem na cadeia de geração de demanda ali, né? Totalmente. Acho que a primeira onda aconteceu bem, porque o impacto prático, né, principalmente em manufatura, é muito grande e imediato. Quando vai mais para frente na cadeia de valor, mais próximo a marketing e vendas, é muito mais complexo, não somente a solução, mas muitas vezes a implementação, né? Então é um gap mais de comportamento do que de tecnologia por si. Talvez por isso que está subdesenvolvido e é aí que está a oportunidade. Maravilha. Obrigado aí da galera que respondeu a enquete. Vou fazer um convite para todo mundo. A gente tem organizado um grupo de WhatsApp da Liga para mandar esses materiais em primeira mão. Vai começar a fazer alguns encontros exclusivos para esse grupo. Então, se você tem interesse em fazer parte, receber notícias mais frescas e materiais de inteligência sobre o mercado de inovação e startups, só entrar aqui. Tamires vai colocar no chat também o link, se você tiver aí no seu notebook e não estiver podendo acessar o QR Code. Léo, queria abrir agora para perguntas. Tem alguma consideração que você gostaria de fazer já? Eu lembro que o Martino jogou uma pergunta aqui para a gente que eu queria muito a tua ajuda para analisar. Ele colocou o seguinte: na semana passada, o Valor Econômico anunciou a desglobalização do varejo de alimentos. Isso aqui é uma coisa que você domina bastante, né? Já trabalhou bastante em empresas de alimentos, multinacional, com a diminuição de participação do Cassino no grupo Pão de Açúcar. Isso é um sinal de enfraquecimento do corporate venture no setor de alimentos. Já vimos lá atrás o Pão de Açúcar comprou a James Delivery. Aliás, Martino, a gente participou, né? A gente foi a liga que apresentou ali para o GPA o James Delivery num programa nosso e acabou virando um deal posterior. O que é a tua análise sobre isso? Assim, como que está do ponto de vista mais de globalização ou desglobalização da cadeia de alimentos? Eu acho que tem duas conversas diferentes aqui, né? A primeira eu acho que se vicia um modelo de altíssimo potencial para você ter realmente o ecossistema só para deixa eu dar um passo atrás que isso é interessante, né? As soluções que as grandes empresas precisam não vão vir das grandes empresas, pelo desafio de escala que eu comentei no começo, né? Então, um ecossistema saudável e maduro necessita das startups trazendo inovação e virando muito, obviamente, alvos de aquisição dos grandes, né? No universo de food techs, e mais especificamente do varejo, isso é bem mais subdesenvolvido do que em outras verticais. Então, acho que mais do que o ponto da globalização, tem uma lição de casa ainda maior, que é o que leva ao varejo a não apostar nisso, as grandes empresas a não apostar, né? E aí tem muito um trabalho que a própria Liga faz, que é um trabalho muito de cultura e de influência, né? Então, na prática, o que acontece é que os resultados de curto prazo, que a maioria das empresas são medidas, acabam não sendo influenciados pelos investimentos em inovação externa, seja CVC, seja qualquer tipo de modalidade, né? Então, acho que a pergunta é ótima, Martino, mas eu estou mais preocupado com um passo atrás ainda, né? Que é o subdesenvolvimento
do CVC em geral, né, no universo de food techs e como fazer esses atores do ecossistema se trabalharem de uma maneira mais próxima, né? Que acho que é muito do que a Liga faz muito bem, né? Então acho que eu iria mais por aí do que o específico, né? Muito bom. Galera, se tiverem mais perguntas, a gente ainda tem 4 minutinhos aqui para responder. Eu queria aproveitar o Léo aqui para usar esse gancho, né? Você comentou, pelo tamanho das organizações e o dilema de conseguir olhar bens de consumo que é super curto prazo, né? Vamos dizer, qualquer ajuste você já vê o efeito disso na gôndola, você já está preparando demanda, geralmente em ciclos bem curtos. Quando a gente fala de inovação, daí você comentou que às vezes essas organizações têm uma dificuldade grande, que é quase impossível de elas serem um único motor realmente de transformação. Por outro lado, quando fala o corporate venture, né, a gente está falando de capacidade de investimento mesmo. Onde que na tua leitura está o gap dentro dessas organizações para aproximar mais quem olha novos investimentos do mercado de startups? É a falta, por exemplo, de um fundo? É a falta de visão estratégica? Onde que está cultura da companhia? Em uma palavra, é incentivo. O que isso significa? Todo mundo é remunerado pelo resultado anual. E o resultado anual, geralmente, tem uma meta de faturamento e uma meta de margem. Qual que é a pegadinha? A indústria global de CPG, de bens de consumo, teve bons anos pós-Covid, né? O mercado cresceu, mas é uma indústria de baixo crescimento, né? O mercado globalmente cresce 2,5%, 3% ao ano. Então, nunca se precisou tanto encontrar novas fontes de crescimento, que é exatamente o papel que a startup pode fazer. Qual o problema? No curtíssimo prazo, o resultado é somente negativo. Você tem só investimento e você não consegue escalar nada na velocidade que a grande empresa permite. Vou pegar um exemplo prático, tá? Vamos pegar a Nestlé, que é uma empresa que deve fazer mais de 20 bi, né? Qual o tamanho de um lançamento de produto, ou de uma nova marca, ou de uma aquisição para mover o ponteiro? Compraram a Copenhagen, compraram a Pura Vida, né? Uma empresa pequena, 10, 50, até 100 milhões de faturamento, não mexe ponteiro. Então, tem essa Uhum. dinâmica de desalinhamento de incentivo. Você vai alocar tempo, dinheiro em coisas que vão prejudicar a sua meta de margem de curto prazo, que vão te deixar mais longe do bônus de uma certa maneira, mas ao mesmo tempo deveria fazer porque é o que vai te trazer crescimento de longo prazo, né? Então é alinhamento de incentivo. Tem que ter você tem que ter um contexto de saúde financeira muito grande para poder apostar. Por isso que você vê outras verticais de empresas em segmentos maiores tendo estruturações desde CVC, desde investimento direto, né? Porque acaba sendo menos sensível à questão de margem de curto prazo, que é o que a gente vê na indústria de CPG, de bem de consumo. Muito interessante essa análise. Então, para a galera que está nos acompanhando aí, que está com crachá pesado ainda de grandes empresas, um motor fundamental é mexer nesses incentivos, porque senão, no final do dia, mesmo que você seja muito engajado com inovação ou que a governança da empresa preze por esse assunto, o risco é que no final do ano isso vira meio nice to have, né? A coisa, o extra ali, o adicional, e que você tem que se O preocupar com o teatro da restante. inovação, né, Guilherme? O teatro da inovação, exatamente como a gente ouve bastante, né? De parece que é muito inovador até a hora que fala, não, isso não é prioridade para mim. Eu brinco muito com a galera que eu falo da expressão que a gente ouve muito nos press releases, nas reuniões corporativas, de a inovação está no DNA, né? Mas está no DNA quer dizer que foi inovador em algum momento, não quer dizer que é determinístico daqui para frente, né? Então, ter cuidado com o que está no DNA, porque o DNA também corrompe, né? Ele decai e a gente precisa continuar incentivando a inovação. Léo, queria das tuas considerações finais, já te agradecer de antemão aqui pelos ótimos insights, certamente colaborou muito aqui para a análise e desejar um mais sucesso aí para a Emerge Ventures, que a gente ouça falar muito de vocês no mercado e das food techs. Bom, obrigado, Guilherme. Acho que considerações finais. Acho que a primeira fica muito claro, acompanhando o estudo que vocês montaram, de que o modelo precisa de ajustes, né? E aquele modelo de crescimento a qualquer custo, sem nenhuma perspectiva de unit economics saudáveis, não para em pé, né? Ainda mais aqui que tem um peso de comportamento de consumidor tão grande. Então, o primeiro input aqui fica o convite, que é muito do que a gente olha, de fazer diferente, né? O tamanho da oportunidade é gigantesco. Agora, tentar criar empresa focado em contar uma história bonita para VC, enfiando AI, metaverso, blockchain para conseguir captar, é suicídio nesse setor, né? Então,
palavras fortes, mas é um pouco da minha leitura. O contraponto, é que o contraponto não, o complemento disso, que é muito otimismo, é uma pergunta para vocês, né, retórica. Qual foi a última grande marca no Brasil de consumo, né, que você acompanha? Grande marca, eu digo, sei lá, 50, 100 milhões de faturamento, né? De onde essas grandes marcas vieram? Você tem um, dois casos de grandes empresas. Você pega todos os outros, então vamos falar de casos reais, né? Super Coffee, Bold, Gummy Hair, Desinchar lá atrás. Tem um monte de marca muito legal que nasceu, cresceu, e uma quantidade maior do que das grandes empresas, que tem muito mais gente, dinheiro e recursos. Ou seja, dá para fazer. O que precisa é ajustar o modelo. E acho que esse é o convite, é isso que a gente está indo atrás aqui na Emerge. Mais uma vez, um grande Ótimo. prazer aqui passar essa manhã com vocês. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado ao time da Emerging Ventures também. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui conosco. Um ótimo dia. Na semana que vem a gente se encontra novamente para falar das Sales Techs junto com a equipe da Exact Sales. Um abraço para vocês, uma ótima semana.